Vamos falar um pouco de política agora. A equipe de transição do presidente eleito Lula deve fechar apoio à reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados e apresentar o projeto para garantir auxílio de R$600. Ou a Bolsa Família, Auxílio Brasil, enfim, né? Só muda o nome, mas praticamente a mesma coisa. Ricardo, tudo igual, né? Bolsonaro apoiou o Arthur Lira, agora Lula apoia. E fica tudo do mesmo jeito. Júnior, aquele velho ditado que diz que na vida duas coisas são certas, né? A morte e os impostos. Eu diria que aqui no Brasil tem mais uma coisa que é certa também, que é o governo federal apoiar o tal do Centrão, né? Apoiar a eleição na Câmara. Desde que isso aí começou, acho que foi lá com o Sarney foi o patriarca, né? Vamos dizer assim, desse Centrão. Ele apoiou Fernando Henrique 2 vezes, Lula 2 vezes, depois a Dilma uma vez, Temer, Bolsonaro agora. Quem ousou trombar com a eleição da Câmara e quem ousou trombar com o chamado Centrão foi a Dilma no segundo mandato. E a gente sabe o que deu, né? E a gente viu o que aconteceu. Para quem ainda não entendeu, o Centrão é um grupo majoritário desses deputados, desses congressistas fisiologistas, né? Corporativistas que legislam interesses próprios de seus grupos, olhando só o próprio bolso e a própria esfera de poder. Esse pessoal não pensa em política pública, esse pessoal não pensa nas reformas. Como eu disse, eles só pensam no próprio bolso em se perpetuar no poder. E o Lula, como de bobo não tem nada, está indo para o 3º mandato, ele mais do que rápido já aderiu à candidatura do Lira, que até outro dia falava mal dele e que até antes de falar mal dele também falava bem, porque estava no governo Dilma. Isso é como você acabou de falar, está tudo em casa. O Malco, o Ricardo lembrou aqui de uma situação interessante, né? Que o único presidente, ou a única ali presidente, que bateu de frente mesmo, colocou gente para disputar ali com Cunha, né? Aquela confusão toda, a gente sabe no que deu, no impeachment, né? O Lula parece que não vai cometer o mesmo erro, não, já está se unindo ali à turma que está no poder. Quando o Ricardo começou a falar, já até preparei minha discordância para ele, mas ele mesmo, na própria fala, conserta, né, e deixa claro os fatos. Dilma, no primeiro momento, no primeiro eleição, fez o presidente na Câmara e no segundo, quando vence da Aécio, e em meio à contestação do resultado das urnas em 2015, o PT lança Arlindo Chinalha para a presidência da Câmara e que tem apenas 136 votos. Resultado, a oposição ganhou, Eduardo Cunha venceu as eleições e é visto como um dos principais responsáveis pelo impeachment da presidente. É sempre bom lembrar, é o presidente da... Perdemos o contato com o Malco Camargo, vamos refazer o contato com ele. Já o Malco volta para finalizar ali o raciocínio, mas que é mais ou menos nesse sentido mesmo, né? O Eduardo Costa, nada muda lá em Brasília, Eduardo. Sai presidente, entra presidente e a turma que manda mesmo, Centrão. A turma ali do Centrão tá lá. Aparecendo técnico de futebol que fala assim, comentarista de futebol que fala assim, eu avisei, eu previ. Mas eu cantei essa pedra aqui. Vamos explicar para o ouvinte o seguinte, o que é Centrão? Centrão, gente, é aquela turma que está nem na esquerda e nem na direita, no centro dos interesses. Quantos são eles? Ninguém sabe ao certo, porque oscila. Vamos botar um número aqui, 300. Entre 513 deputados que a Câmara Federal tem, eles são 300. Maioria esmagadora faz parte do chamado baixo clero. Gente que não tem importância, visibilidade, que não aparece todo dia. Eles têm lá uns 5, 10 caciques que comandam. E bota a faca no pescoço do presidente, qualquer que seja ele. Ou faz o que a gente quer, liberando verbas para que a gente seja reeleito, passe o poder para nosso filho, para nossa nora, para o nosso neto, ou a gente derruba. Não governa. Não governa. Então, era certo que Arthur Lira iria, sim, contar com a simpatia da equipe de transição, que de cara precisa aprovar uma proposta de emenda à Constituição para furar o teto em quase 200 bilhões de reais. Sem Congresso não tem jeito. E nesse ponto, o Lula é mais honesto que os outros, porque ele sempre diz, quando indagado, ele fala, olha, eu governo é com quem tem voto. É o prático que pode irritar muita gente, mas é a verdade. E digo mais, hein? O outro comandante da outra casa importante, presidente do Senado e do Congresso, o mineiro Rodrigo Pacheco, para ódio dos que gostam do Bolsonaro, que já o chamam de traidor, muito provavelmente será também reconduzido. A dupla vai ficar lá.
É assim que a banda toca, seu Júnior. Não é fácil não. Gente, antes de chamar a Rita Mundim, nós refizemos o contato com o Malco Camargos. Ô Malco, você falava ali do Quinalha, né? Daquela história toda ali que envolveu a Dilma. Segue seu raciocínio aí, por favor. Exatamente. Então o PT aprendeu com 2015, quando tentou enfrentar a força do Centrão e a força da oposição e bancar o seu candidato. E provavelmente se aprende com os erros, dessa vez não vai fará a mesma coisa, ou seja, deixará o Centrão comandar a casa e fazer uma articulação, criando uma composição para que possa aprovar suas políticas públicas. Ô Rita Mundim, eu acompanho atentamente sempre as suas colunas, os seus comentários na área econômica. Acredito que você está mais preocupada, é lógico, esses conchavos políticos, eles podem influenciar de alguma forma lá na frente, mas você deve estar preocupada mais com a questão financeira aí, com o estouro do teto. Ô Júnior, eu vou voltar, o Ricardo Kertzmann mencionou muito bem, desde a redemocratização do Brasil, a gente vive a formação de quadrilhas, que se chamam partidos políticos, que governam pelo bem desses partidos e pelo bem dos políticos que conduziram o Brasil até 2016. O impeachment da Dilma não foi político, o impeachment da Dilma se deu pela desorganização da economia e ela pedalou sim. Tanto é que o dinheiro das pedaladas tem sido devolvido pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, pelo BNDES, aos cofres públicos. Isso está aí, perguntem ao TCU. Então não vão misturar as coisas não. O que a gente tem que entender é que os políticos, desde a redemocratização, que constituíram esses partidos que nos trouxeram até aqui, são esses políticos que fazem política por dinheiro. Então eles não estão preocupados com o bem do cidadão, mas com os projetos de poder. São aqueles políticos que primeiro a gente ganha, depois vê o que faz com o Brasil. São aqueles políticos que receberam agora um cheque em branco da maioria da população brasileira, porque não tinha programa, não tem programa. Nós estamos construindo um programa para um partido ou para uma coligação que vai começar a trabalhar dia 1º de janeiro. E de todos os candidatos, o único candidato que não tinha programa foi o que foi eleito. Os outros todos tinham, principalmente na área econômica. E o maior desastre da área econômica no Brasil foi feito pelo governo petista na era Dilma Rousseff, que nos conduziu à maior crise da economia. E quando eu vejo um Henrique Meirelles que apoiou o candidato eleito, dizendo que o Lula está dilmano, eu fico preocupada sim. E a gente tem visto aí que não tem programa. Então, gente, uma coisa é o seguinte: a gente tem que separar os políticos que pensam em projetos de Estado e os políticos que pensam em projetos de poder. E que vem uma reforma política ontem, porque desde a redemocratização, ao contrário do que meus colegas de bancada disseram, o único político que quis fazer um governo técnico foi derrotado nas urnas.